Capítulo 1397, Feitiços de nível lâmina, parte 1. Há uma coisa que não entendo. Manoar disse entre calças, na esperança de ganhar tempo e lançar feitiços apenas com seus dedos ágeis. Por que atacar ao amanhecer? Os mortos-vivos não têm medo da luz solar. T-Brightday riu de suas palavras e de sua tentativa fútil. Life Vision mostrou a ela os feitiços que ele estava preparando e os elementos que empregaria, mas ela o agradou. Porque é quando suas defesas estão mais fracas. Sua confiança na bola de fogo no céu torna vocês, humanos, vaidosos, deixando para o turno do dia os piores soldados que vão socorrer a agora exausta nata da colheita. Você não leu o relatório de Verin sobre minhas habilidades. Um estalar de dedos de Davon tornou visível a olho nu a aura branca que envolvia seus soldados. Oh, merda! Manoar leu o relatório de Lit e agora sabia que o sol não traria consolo ao exército do reino. Oh, merda, de fato. Davon apontou o dedo, liberando seu feitiço de 4º nível, Sunshine. Uma barragem de raios semelhantes a laser, cada um tão grosso quanto um braço e tão quente quanto uma fornalha, choveu sobre o campo de batalha. O professor louco rosnou, conjurando seu próprio feitiço de nível 4, Tiro Quente. Uma barragem semelhante de luz e fogo interceptou a maior parte dos raios do Brightday, de modo que poucos soldados morreram por causa dela. O resto permaneceu ferido porque o feitiço dele era fraco demais para parar o dela, só conseguiu enfraquecer Sunshine. Agora que Manoar não tinha feitiços prontos, Davon conjurou uma série de feitiços de nível 4 baseados em ar, terra e água para acabar com ele. Ele os ignorou e entoou seu próximo ataque. O vórtice vivo gerado pelas formações mágicas de Belius envolveu o cavaleiro mais uma vez, anulando seus feitiços e fazendo-a cair no chão junto com seu cavalo. A luz e as trevas eram os únicos elementos que nenhuma cidade bloqueava, mas apenas porque sem eles os curandeiros seriam reduzidos a pessoas normais. Chega dessa porcaria. Ela disse, cansada de ser interrompida. Impulsionada por seu corcel, uma enorme construção em forma de lança, do tamanho de um vagão de trem, apareceu em sua mão esquerda. Ele se moveu na velocidade da luz e atingiu com precisão cirúrgica onde ficava o centro de controle das matrizes. Por um momento, as proteções de Belius tremeram, assim como as torres da fronteira. No entanto, graças às barreiras que protegem o edifício, os danos não conseguiram destruir o centro de controle. Isso até que uma segunda e uma terceira lança apareceram em cada uma de suas mãos. Como você sabe onde atacar? Manoar ficou pasmo. Não estou mais jogando. Leia um maldito relatório. Davon jogou as duas lanças enquanto o deus da cura ainda estava lançando, fazendo as matrizes desmoronarem. Akala trabalhou como ranger da região de Kelar durante anos. Ele não tinha mais as senhas, mas lembrava-se bem de onde todos os segredos do reino eram guardados e alegremente os compartilhava com seu parceiro. Todos agora sofrerão como você sofreu por ter sido tratado injustamente, Davon pensou. Obrigado, querido. Ele respondeu como uma fúria louca. Agora, vamos acabar com essa charada. Morra. Embora seu exército não estivesse mais contido nem pelo sol nem pelas formações, o Brightday atacou a cabeça de Manoar com sua lâmina crepúsculo. O professor maluco cerrou os dentes, sabendo que tudo estava perdido e que a culpa era só dele. Foda-se meu orgulho. Perdi para Night porque não pratiquei magia das trevas e perdi para Davon também porque não sei como usar as coisas que Orion me deu, ele pensou. Neste ponto, minha reputação está perdida. A lâmina atingiu precisamente o espaço entre seus olhos, mas em vez de perfurar seu crânio, foi lascada e desviada. Que raio é aquilo? Davon disse enquanto olhava para a ponta de sua lâmina adamante que já estava se recuperando do dano. Algo que eu realmente não queria usar. Manoar suspirou. Só os idiotas precisam de ajuda e eu não sou idiota. Em teoria. Ele segurava na mão direita uma das relíquias de Valeron, o cubo de acumulação de feitiços. Brilhava tanto sob a visão da vida que Davon teve que desligá-lo para não ficar cega. O cubo de acumulação de feitiços parecia um dado gigante de 6 lados de Davros montado em torno de um cristal branco do tamanho de um coco.
As pontas de cristal saíram de cada um dos lados, mudando constantemente de cor. O artefato era capaz de armazenar um número ilimitado de feitiços de todos os níveis por um tempo indefinido e permitia que seu usuário os conjurasse à vontade, independentemente de não ter sido ele quem armazenou os feitiços em primeiro lugar. Nem mesmo as matrizes de selamento funcionavam no cubo de acumulação de feitiços porque era um complexo vivo de matrizes que substituía todas as outras. Segundo rumores, uma vez armazenado um feitiço, o cubo se lembraria dele e seria capaz de lançá-lo indefinidamente, desde que um núcleo de poder do cubo tivesse energia suficiente. Coma isso. O deus da cura ativou o artefato e de repente ambas as facções em guerra quiseram vomitar sangue. Havia agora 5 Manowars, algo que até um guardião consideraria um crime contra a humanidade. 1 era universalmente considerado demais, 2 era uma abominação, 3 ou mais uma praga que precisava ser erradicada. Os 4 professores loucos extras lançaram cada um feitiço diferente de nível 5. Supernovas, padrões duplos, não posso tocar isto e avatar da luz. As supernovas conjuraram meteoros feitos de luz e fogo com um raio de 1,5 metros, quinto, cada um poderoso o suficiente para explodir um castelo, enquanto os padrões duplos criaram um espaço selado ao redor de Davi que impedia que qualquer coisa saísse, mas deixava tudo entrar. O cavaleiro e seu exército receberam todo o impacto das supernovas enquanto Camptoshtis selou o caminho de retirada dos mortos-vivos e o Avatar da Luz forneceu a Manowar uma réplica gigante de 10 metros, 33 pés, de altura de seu corpo que o rodeava como uma armadura. Todos os 4 feitiços foram quebrados em uníssono quando outra lança de luz os atravessou, fazendo o professor louco cair no chão enquanto tossia sangue. Para piorar a situação, nenhum dos mortos-vivos havia caído. Isso é besteira. Você deve estar trapaceando. Manowar disse entre bocados de sangue. De fato, eu sou. Com o nascer do sol, veio também o ataque combinado dos cavaleiros. Mesmo que Night e Dusk tivessem sido derrotados, eles ainda estavam vivos e seus corcéis também. Estar longe do campo de batalha permitiu-lhes canalizar todo o seu poder para Daphne e seu exército. Agora Daphne e todos os mortos-vivos eram imunes à luz solar, à magia das trevas, fortalecidos pelo redemoinho da vida e capazes de vomitar chamas de origem. Assim como os cavaleiros haviam previsto, os humanos perderam toda a esperança diante do quase invencível exército de mortos-vivos. Ao atacar quando os humanos se sentiam mais fortes, ao derrubar seus campeões, os humanos estavam fadados a perder seu espírito de luta e entrar em colapso antes que o efeito do poder combinado dos cavaleiros desaparecesse. Os mortos-vivos agora escalaram a parede de Belios tão rápido que eram apenas um borrão, ignoraram todos os feitiços como se fossem uma chuva suave e lutaram à luz do dia como os vivos. Graças aos deuses. Se você pedir ajuda, então será justo que eu faça o mesmo. Capítulo 1398 Feitiços de nível Lâmina, parte 2. Manowar liberou mais uma vez o poder do cubo, convocando as imagens de si mesmo, Vastor, Marte e Balcor. Cada sombra liberou seu melhor feitiço, mas mesmo o poder dos 4 deuses não desacelerou o dia brilhante. Para a grande consternação de Manowar, o feitiço Tetrástrofe de Vastor acabou sendo o mais eficaz. Embora antes de Tetrástrofe fosse um feitiço de nível 5 que produzia 4 feitiços elementares de nível 4 diferentes, agora que Vastor havia se tornado um híbrido, cada feitiço que compunha Tetrástrofe havia sido atualizado para o nível 5. O poder dos humanos é irrelevante comparado ao poder dos cavaleiros. Redemoinho da vida tornou Davi 10 vezes mais forte do que era anteriormente. Mesmo que cada um dos feitiços dos deuses fosse poderoso o suficiente para explodir uma montanha, ela só precisou de um movimento do pulso para desviar todos eles. Quando os homens não são suficientes, então é trabalho de herói. Manowar teve que engolir seu orgulho pela segunda vez em um único dia e reconhecer que talvez, apenas talvez, aprender outros elementos e especializações não fosse uma perda de tempo, afinal. Ele acessou o cubo, invocando o primeiro feitiço que ele armazenou após ser criado.
Um feitiço que era proibido lançar, a menos que o povo do reino estivesse em perigo. O povo, não o reino. Porque, de acordo com Valeron, foram eles que fizeram valer a pena lutar pelo reino Grifon, não um monte de terras e riquezas. Eu sabia que você era um idiota pomposo, mas chamar a si mesmo de herói é mais do que patético. Davi atacou novamente com Crepúsculo, sabendo que até mesmo seu equipamento e seu corcel tiveram seu poder aumentado 10 vezes pelo redemoinho da vida. Eu não estava falando de mim mesmo. Só estava dizendo que é trabalho de um herói fazer o impossível. Para todo o resto, existem pessoas como eu. Manoar disse quando a lâmina de Davos parou a 1 milímetro de sua testa e o impulso de seus ataques desapareceu. A sombra de Valeron, o primeiro rei, apareceu na frente de Manoar e segurou a lâmina do crepúsculo entre o polegar, o indicador e o dedo médio. Aqueles conjurados pelo cubo deveriam lançar seu feitiço e desaparecer, enquanto o rei parou de olhar para as planícies ensanguentadas com os olhos velados pelas lágrimas. Manoar não conseguia acreditar o quanto Valeron se parecia com Lit na academia. O primeiro rei tinha o mesmo cabelo preto, os olhos profundos, a testa alta e até a carranca perpétua. A sombra representava sua verdadeira aparência, sem o refinamento do corpo. Valeron parecia mais com o vizinho do que com um modelo de maiô, mas exalava tanta nobreza e poder que tanto Manoar quanto Davos coraram de excitação. Havia algo nele que fazia de Valeron o pai, o amante e o amigo que eles desejaram durante toda a vida. Como você se atreve a atacar meus filhos? O rugido do primeiro rei jogou os mortos-vivos atrás dele para longe da cidade e de volta para o outro lado do campo de batalha. Ao mesmo tempo, curou os soldados feridos, trazendo-os de volta à sua melhor condição. Espere, como você fez isso? Manoar perguntou, vendo seu corpo curado e sua mana reabastecida. Valeron o ignorou, colocando o capacete em forma de cabeça de grifão do Royal Amor e segurando a espada de Saifel com as duas mãos. Os artefatos nada mais eram do que imagens residuais, memórias perdidas do passado. No entanto, o poder que o primeiro rei deixou para trás os tornou quase tão bons quanto os reais, permitindo que todos vissem até os mínimos detalhes e a menor runa que decorava seu equipamento. Glória, a ponta da lâmina ergueu-se do chão, formando um delicado arco para a direita. Os cristais brancos de 7 cores em ambos os lados da espada acenderam em uníssono, ressoando com aqueles na armadura e no núcleo branco do rei. O reino. Valeron executou um de seus feitiços pessoal de lâmina, Grifão verdadeiro. Ao contrário dos feitiços normais, que dependiam apenas da mana e força de vontade do mago, o feitiço lâmina usava o equipamento real em sua plenitude, como se cada uma de suas runas e cristais fizessem parte do corpo de Valeron. O golpe foi tão lento que tanto humanos normais quanto mortos-vivos puderam apreciar sua perfeição, mas também tão magistral que era impossível esquivar-se. Uma linha da cor do arco-íris, tão grossa quanto um fio de cabelo, brilhou pelo campo de batalha, pondo fim à guerra. O exército de mortos-vivos de Davos desapareceu em uma nuvem gigante de cinzas quando o cavaleiro caiu no chão, cortado em pedaços. O golpe do rei perfurou sua obra-prima de armadura adamante, através do redemoinho da vida, fortalecendo-a e cortando até mesmo seu corpo de cristal ao meio. O cavaleiro gritou de dor, sentindo sua vida se esvaindo enquanto ela fazia tudo o que podia para consertar o dano, mas sem sucesso. Valeron virou-se para Manoar quando seu corpo começou a desaparecer. Você é um homem horrível, mas como também é o único aqui, vou confiar minha mensagem a você. Diga a Saifel que sempre a amarei e que me deixar ir foi o melhor presente que ela poderia me dar. Lágrimas quentes correram pelas bochechas do primeiro rei, mas sua voz era firme. Saifel quem? Manoar perguntou confuso. Você deveria conhecê-la como Tiris, ela é. Tiris quem? Preciso de um sobrenome, amigo. O único que conheço com esse nome é um idiota chato. Manoar o interrompeu. Sem mais boca para falar, Valeron fez a única coisa que um homem razoável poderia fazer e mostrou o dedo indicador ao professor louco. Pela grande mãe, o que você fez, sua criança tola?
Sunrise estava bem, mas o núcleo de cristal de Davon estava se quebrando enquanto ela falava, forçando Baba Yaga a empregar magia de criação para salvá-la. Manoar confundiu o feitiço chamativo com um ataque e a cabana com pernas de galinha traiu a identidade da Mãe Vermelha mais do que qualquer feitiço poderia. Não vou mais me conter. Quero ir para casa, senhora, então fique bem longe de mim. O professor louco conjurou outro feitiço selado no cubo, Valhalla. Mogar Todo-Poderoso, tenha piedade. Baba Yaga estremeceu de medo quando as sombras de toda a guarda do primeiro rei apareceram pela primeira vez em quase um milênio. Valeron estava de volta, mas desta vez trouxe consigo as 4 pessoas que antigamente o ajudaram a unificar as terras dispersas e dar origem ao reino Grifon. Juria havia sido sargento do exército antes de se juntar a ele. Após o fim da guerra, Valeron concedeu-lhe o nome de Ernas e ela fundou o corpo da guarda dos cavaleiros. Ela era uma mulher de cabelos castanhos, 1,8 metros, 5'11", de altura e uma constituição muscular que lembrava vagamente Plória. Depois que Loshira Silverwing espalhou o seu legado, os feitiços pessoais de Juria Ernas se tornaram a base da especialização Cavaleiro-Mago. Ela inventou o feitiço Guarda Total para estar sempre onde seu soberano precisava que ela estivesse. A versão ensinada nas academias nada mais era do que uma pálida imitação, já que apenas um indivíduo de núcleo violeta brilhante como ela poderia lançar a versão real. O Grongernov, um assassino endurecido pela batalha, quis depois de ouvir o aspirante a rei fazer um discurso de recrutamento, cansou-se de sua vida de crime e solidão. Continua no próximo vídeo.